Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante. Eu quero comentar sobre o tal furacão de plasma detectado, tá? Foi detectado há pouco tempo pelos cientistas, tá? E o plasma é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, certo? Porque tudo isso está relacionado com a questão do modelo da Terra plana, com a questão da próxima catástrofe, né, que é a inversão do campo magnético. Bom, e muitas pessoas perguntavam assim, né? Muitas pessoas questionavam, pô, por que se existe uma espiral de plasma, né, em cima do modelo da Terra plana, né, na parte norte, né, no domo, pô, se existe essa espiral de plasma, por que os astrônomos não conseguem observar o que você está falando que existe, né? Tem pessoas que às vezes questionam, né? Tem as pessoas que às vezes fazem perguntas, correto? Agora o cientista está começando a observar. E a gente vai comentar por que isso é tão difícil de observar. Por que será? Então vamos ver. Bom, então vamos de lá. Vou deixar essa matéria na descrição. Bom, então diz assim, ó, o furacão espacial detectado pela primeira vez na Terra. Interessante. Então diz assim, ó, embora existissem teorias sobre a existência desses furacões nas camadas superiores da atmosfera terrestre, é a primeira vez que a sua existência é confirmada. Uau! Então eles estão começando a detectar o que eu já falava aqui no canal, né, sobre a questão da espiral de plasma. Eu falava que no modelo da Terra plana, né, em cima tem a espiral de plasma, né, e o mesmo plasma é responsável pela origem do Sol, né, ele vai ser responsável pelo ponto focal, a origem do ponto focal que a gente conhece como Sol, né. O plasma também é responsável pelas estações do ano, tudo mais, a gente já discutiu muito isso aqui no canal, né, falando sobre o modelo. Então diz assim, ó, cientistas nunca viram um furacão como este. Furacões ocorrem nas camadas mais baixas da atmosfera, mas nunca haviam sido detectados na alta atmosfera até agora. Bom, eles estão falando aqui furacões, só que isso aqui não é um furacão. Por quê? Porque não tem água. Primeiro, não tem água, não tem vento, não é furacão. Isso aqui é o redemoinho de plasma mesmo, que eles estão começando a detectar a existência, né? Estão começando a falar sobre o assunto. Bom, então diz assim, uma equipe internacional de cientistas, né, liderada pelo um professor aí, um cara da universidade aí de Shandong, né, no leste da China, fez a primeira observação desse fenômeno. Né? E ele diz assim, ó, estamos observando o fenômeno, né? Grava essa palavra, fenômeno. Estamos observando um fenômeno com características de furacão na atmosfera superior. Características de furacão, não é furacão, tem apenas características, né? Então vamos ver aqui, ó. Uma característica de furacão na atmosfera superior sobre o polo norte magnético, que chamamos de furacão espacial, que na verdade é o plasma, espiral de plasma. Disse o cara aí. Então vamos ver mais coisa aqui, o que ele tá querendo dizer. Bom, então a gente vai ver aqui na própria matéria que isso que eles estão observando não é furacão. Então diz assim, ó, elétrons em vez de água, como eu falei. Se não tem água, não é furacão. Se também não tem vento, não é furacão, não tem como ser furacão, é outra coisa que eles estão observando, certo? Então diz assim, ó, os cientistas descreveram o furacão como um redemoinho de plasma. Agora eles falaram a minha língua. Com cerca de 1000 quilômetros de largura e localizado a centenas de quilômetros de altura. Bom, só que aqui tem um erro, tá? Ele não tá a centenas de quilômetros de altura, ele tá muito mais alto. Ele com certeza também não tem cerca de 1000 quilômetros, é maior. Eles estão observando aqui, o que eles estão observando está certo, só que eles estão medindo errado. Por quê? Porque o pessoal mede tudo em ângulo, certo? Só que o que eles estão observando está certo. Por quê? Porque se você erra a altura de um fenômeno, você erra o tamanho, você erra a dimensão do fenômeno, certo? Pois bem, então ele diz aqui, ó, as observações de plasma foram feitas a cerca de 860 quilômetros da superfície da Terra, etc e tal. Bom, mas como eu falei, eles estão medindo errado, porque o plasma está mais alto. E olha o que ele diz aqui, o cientista. Ele diz assim, ó, passamos cerca de 2 anos estudando milhares de imagens, né? Diz o cara lá, o cientista da China. Por quê? Por que eles passaram 2 anos estudando milhares de imagens? Por que é tão difícil de observar o plasma? Porque tem pessoas que às vezes perguntam assim, se existe mesmo plasma, etc e tal, acima do modelo, né? Acima do domo, por que os cientistas não conseguem observar? Bom, é a mesma coisa que perguntar, por que você não consegue observar estrelas de manhã ou de dia? Exatamente por esse motivo. Por quê? Porque a gente sabe que no modelo da Terra plana, eu já falei várias vezes,
a origem do ponto focal que a gente conhece como Sol vem do plasma, certo? E o plasma ele está girando atrás do ponto focal do Sol, só que a gente não consegue observar isso. Por que a gente não consegue observar? Porque é muito difícil. Pelos mesmo motivo que a gente também não consegue observar estrelas de dia. A gente não consegue observar as estruturas que tem no céu, que são os domos que estão acoplados, outros domos que estão acoplados a esse domo da Terra. Não é possível ver, é muito difícil. Porque a luz que ilumina o mundo, ela vem de cima, né? O Sol, ela vem de cima, então como ela vem de cima, fica difícil, dificulta pra gente aqui de baixo olhar e conseguir enxergar com precisão o que tá lá em cima, percebe? Então ele diz assim, ó, até agora não havia certeza da existência de furacões de plasma. Então essa palavra plasma, eu já falei muito aqui nos vídeos de terra plana, né? Sempre quando eu falo de terra plana eu falo do plasma, porque o plasma é a origem de tudo. Então ser capaz de provar que eles existem com esta observação é incrível, né? Disse o cara aqui, o cientista espacial da Universidade de Reading, na Inglaterra, que também esteve envolvido no estudo. O plasma é um gás no qual, devido a fortes colisões em altas temperaturas, os átomos se separam e os elétrons negativos e os íons positivos se movem livremente. Então, como eu falei, o plasma ele é o que dá origem a um ponto focal que a gente conhece como Sol. O mesmo plasma é responsável pelo fenômeno que a gente conhece como cometa, meteoro. Bom, no modelo do globo é outra coisa, certo? Mas no modelo da Terra plana, isso vem do plasma. O plasma forma os elementos químicos, o plasma forma as jazidas de mineral, certo? Os minérios. O plasma vai formar também os meteoros e cometas, certo? Esses fenômenos atmosféricos, né? Vamos dizer assim. E ele diz assim, ó, o furacão espacial, né? Eles chamam de furacão espacial, é caracterizado por uma estrutura espiral com múltiplos braços. Não, ela não tem múltiplos braços, tá? Porque precipita elétrons em vez de água. Uma circulação de plasma com fluxo horizontal zero, desculpa. Então, com fluxo horizontal zero, no centro, né? O olho do furacão, né? Entre aspas, estão dizendo aqui. E um enorme fluxo de deposição de energia e velocidade em direção à ionosfera polar. Sim, o plasma ele gira rápido, certo? E ele tá bem mais alto do que o pessoal tá dizendo aqui. Eles cometeram um erro na medida, porém o fenômeno que eles estão observando em si tá certo, é o plasma. Aí tinha pessoas que questionavam, mas por que os cientistas não conseguem ver? Não, tipo, isso é tudo lorota. Não, isso é tudo papo furado do Lucas, isso é bobeira, isso é coisa de teórico da conspiração. A gente tá vendo que a teoria da conspiração, entre aspas, simplesmente está sendo reconhecida pelos cientistas, né? É engraçado, né? Engraçado. Lucas, por que eles estão começando a revelar isso? Por que eles estão começando a botar a boca no trombone e falar dessas coisas? Bom, galera, porque eles sabem que o evento da inversão do campo magnético, né? O evento de diminuição do campo magnético, ele já tá acontecendo, tá? Ou seja, o processo de inversão ele já aconteceu. O campo magnético da Terra ele tá diminuindo, só que ele ainda não chegou a zero, obviamente. Ele só vai chegar a zero quando tiver iminente de acontecer a catástrofe. Quando o campo magnético, chegou a zero, vem a catástrofe. Eu já falei várias vezes que esse evento ele vai destruir a civilização, tá? Ele vai fazer um reset na civilização, porque a gente sabe que na sociedade que a gente tem hoje, que a gente vive hoje, a gente é altamente dependente de tecnologia, ou seja, tudo que a gente vai fazer, tudo que está ligado ao sistema, depende de energia elétrica, e a gente sabe que quando acontecer esse evento, vai acontecer um pulso eletromagnético na Terra inteira, certo? É uma catástrofe bem severa, ou seja, não sobra nada, absolutamente nada. E tá ligado diretamente com extinção em massa. Ou seja, quando acontece a catástrofe, acontece extinção em massa. Morre todo mundo? Não, sobrevive algumas pessoas, tá? Em número, não em porcentagem. Mas sobrevive sim algumas pessoas. Bom, então diz assim, ó, a ionosfera é uma parte muito ativa da atmosfera que se sobrepõe às camadas da atmosfera chamadas mesosfera, termosfera e exosfera. A ionosfera cresce e encolhe, dependendo da energia que absorve do Sol. Seu nome se deve ao fato de que os gases são agitados pela radiação solar e formam íons ou átomos eletricamente carregados, né? Bom, no nosso modelo a gente sabe que o Sol é gerado pelo plasma. E ele diz aqui também, ó, parte da ionosfera se sobrepõe à magnetosfera da Terra,
que é a área ao redor de nosso planeta na qual partículas carregadas experimentam um campo magnético. Então diz assim, o estudo de furacões espaciais pode ajudar a entender as conexões entre a ionosfera terrestre e o campo magnético. Por que tudo isso aqui é importante? Por que eles estão começando a conduzir esses estudos, essas pesquisas? Porque o pessoal já sabe, o pessoal está começando a entender a realidade, está começando a chegar à conclusão de que realmente essa questão do plasma, de espiral de plasma, ela existe. Porque pensa só, se você bota na cabeça que algo não existe, a partir do momento que você pensa assim, realmente vai ser difícil, vai ser muito difícil observar isso que você acha que não existe. Mas agora, se você faz o oposto, agora, quando você pensa o seguinte, não, eu vou tentar entender, vou ter a mente aberta, vou tentar entender esse fenômeno e vamos ver se existe ou não existe, né? Vamos fazer observações, experimentos e vamos ver se realmente existe ou não existe, certo? Ou seja, quando você fica com a cabeça fechada, não existe tal coisa, realmente vai ser difícil de observar, percebe? Mas o pessoal sabe que o processo de inversão já começou, certo? E isso vai impactar diretamente na nossa vida quando o evento estiver bem próximo. Eu acredito que a gente ainda tem até 20 anos pela frente até a catástrofe acontecer, no meu ponto de vista. Posso estar errado, pode ser menos, a gente não sabe. Só quando estiver mais perto vai dar pra gente prever com mais antecedência, entendeu? Bom, então o que o pessoal ilustra é mais ou menos isso aqui, um furacão, um redemoinho, só que na verdade é o plasma, eles mesmos admitiram aqui. Então a gente sabe que no modelo da Terra plana, o plasma é responsável por tudo. No meu ponto de vista, o plasma é o primeiro estado da matéria, para alguns é o quarto, para mim não é, para mim é o primeiro. Porque ele simplesmente é a origem de tudo. Então se você entende esse modelo da Terra plana, você entende de onde vem as jazidas de mineral, você entende que como realmente funciona o Sol, certo? Você começa a entender realmente como funciona a mecânica do nosso reino chamado Terra, certo? O plasma é responsável pelo ponto focal, ele é responsável pelos minérios, pela questão dos meteoros. Em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre os meteoros, a questão dos meteoros, qual a origem dos meteoros no modelo do globo e qual a origem dos meteoros na Terra plana. E eu vou usar também como pano de fundo para esse vídeo uma coisa que já aconteceu no passado, que foi um dos maiores eventos de tempestade, vamos dizer assim, caraca, qual o nome agora? Esqueci, meteoro. Houve uma chuva de meteoro muito intensa, se não me engano. Acho que no século 15 ou 16, algo do tipo. Eu vou tentar trazer isso aqui pro canal, certo? Porque isso aqui também ajuda a explicar um pouco da questão do modelo. Porque está associado com o nosso modelo, porque antes da inversão do campo magnético acontece também uma chuva de meteoros, certo? Pois bem, então acho que é isso. Os cientistas eles já estão começando a observar o que eu já falava aqui no canal. Na verdade, não o que eu falava, né? Na verdade, tem várias pessoas que estudam esse modelo. Na verdade, eu apenas pego informações, complemento informações e avalio, né? Por exemplo, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Isso aqui faz sentido. E o que eu vejo que faz sentido eu trago aqui pro canal, vou juntando as peças e a gente vai fazendo uma discussão em cima para tentar chegar a uma conclusão. Bom, então acho que é isso. Espero que todos tenham entendido. A ciência já está começando a observar coisas do nosso modelo. Então, pro pessoal que fala, nossa, vocês são teóricos da conspiração, é tudo papo furado, essa questão de terra plana, inversão do campo magnético só vai acontecer há bilhões de anos. Agora sim, a ciência está começando a falar dele. Incrível, né? Interessante. Bom, mas eu acho que é isso. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.